Fala, meus queridos, galera do meu canal, aqui é seu professor de Física Emerson e mais uma vez nós estamos aqui para arrebentar, pessoal, ó, mais uma aula, né? Já vimos toda a cinemática escalar, agora nós vamos falar de uma cinemática chamada de cinemática, o que, professor Emerson? Cinemática vetorial. Professor, qual é a diferença da cinemática vetorial para a cinemática escalar? Você entrar lá no YouTube, lá no meu canal, você vai ver lá, cinemática escalar. A palavra escalar quer dizer módulo. Então, naquela cinemática, nós só estudamos o módulo das grandezas. E o que significa a palavra módulo? Módulo quer dizer o que, pessoal? Valor. Já nessa cinemática, não. A palavra vetorial, o que é um vetor? Um vetor é uma grandeza matemática que possui uma trindade. Quais são elas, professor Emerson? Módulo, direção e sentido. Então hoje nós vamos falar da cinemática vetorial. Vamos ver o que é uma grandeza escalar. Vamos ver, meus queridos alunos, o que é uma grandeza vetorial. Vamos ver como que é que a gente faz para calcular a resultante de vetores, tá bom? E também vamos definir o que é velocidade vetorial média. Velocidade vetorial média é diferente da velocidade escalar média. Velocidade escalar média é estudada na cinemática escalar. Na cinemática vetorial, como é que chama? Velocidade vetorial média. E por último, nós vamos ver o que é uma aceleração centrípeta e o que é uma aceleração tangencial, que a gente chama de acelerações vetoriais. Pessoal, presta atenção, por favor. Isso é muito importante para o pessoal do país, para o pessoal do SAS e para o pessoal do Enem. Olha para cá. O que é uma grandeza escalar? Como que eu posso definir que uma grandeza é escalar? Grandezas escalares, pessoal, são grandezas que só tem o quê? Módulo. O que significa módulo? Valor. São grandezas que ficam totalmente definidas por um valor numérico acompanhado por uma unidade. Cita um exemplo para mim, professor Emerson. Pessoal, área. Área é uma grandeza escalar. Por que área é uma grandeza escalar? Porque o valor, quando eu falo que a área de uma sala é 40 metros quadrados, o módulo, o valor acompanhado com a unidade, já define o quê? A grandeza. Grandezas escalares são aquelas grandezas que não exige, que não necessita de uma orientação espacial. Ela fica totalmente definida pelo módulo. Outro exemplo, professor Emerson. Temperatura. Temperatura também é uma grandeza escalar, porque o valor da grandeza, o valor numérico dado a essa grandeza, já define a grandeza. Por exemplo, se eu falar que a temperatura de Montes Claros agora é 30 graus Celsius, dá para entender? Dá para entender. Então, grandezas escalares são grandezas que ficam totalmente definidas por o módulo, pelo módulo. Módulo quer dizer o quê? Valor. Só que tem grandezas, pessoal, que não depende apenas do módulo. Existem grandezas que, além do módulo, você precisa falar a orientação espacial. Qual é a direção e qual é o sentido? Que grandezas são essas? Olha, presta atenção, são as grandezas vetoriais. O que é um vetor? É uma grandeza matemática que possui módulo, que é valor, direção, que é representada por uma reta, e o sentido, que é associado na direção. Então, grandezas vetoriais são grandezas que, além do módulo, eu tenho o quê? Uma orientação espacial. Professor Emerson, fala para nós um exemplo. Um grande exemplo clássico, velocidade. A velocidade, pessoal, é uma grandeza vetorial. Se eu falar para vocês que a velocidade de um carro agora é 100 km por hora, dá para entender? Não dá para entender, pessoal. Sabe por quê? 100 km por hora é um módulo. Qual é a direção dessa velocidade? Qual é o sentido? 100 km por hora, por exemplo, falando de Montes Claros, né? Falando de Bocaiúva, falando até de Belo Horizonte. Dentro da cidade, não pode ter essa velocidade. Seria o quê? 100 km por hora, professor? Qual BR? Em que direção? Em que sentido? Então, não basta dizer apenas o valor. Tem que dizer a direção e
sentido. Então, não esqueça. Grandezas escalares são grandezas que só depende do modo. Grandezas vetoriais, além do modo, precisa da orientação espacial. Como é que a gente faz para calcular a resultante de vetores? Como é que a gente calcula vetores, professor Emerson? Primeiro caso, eu posso somar vetores? Pode. Segundo caso, eu posso subtrair vetores? Pode. Terceiro caso, eu posso usar o teorema de Pitágoras? Pode. E o último caso, eu vou usar o quê? A lei dos cossenos. Professor Emerson, quando que eu uso o primeiro caso? Quando que eu somo vetores? Imagina, pessoal, que eu tenho um vetor para lá, tá? Que vale 50 newtons. Outro vetor também para lá, que vale 30 newtons. Os dois vetores têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, quer dizer que esses vetores são paralelos. Paralelos não formam ângulo. Então eu vou o quê? Somar os vetores. Isso aqui é aquele exemplo clássico. Imagina duas pessoas empurrando um armário. Duas pessoas empurrando uma geladeira. Ou duas, ou três, ou quatro pessoas. Se todos empurram na mesma direção e no mesmo sentido, a resultante é o quê? A soma de vetores. Quando que eu vou usar essa forma, professor, segundo caso? Quando os dois vetores têm a mesma direção, mas sentidos o quê? Contrários. Imagina uma caixa sendo puxada por uma força de 50 newtons para a direita e outra força de 30 newtons para a esquerda. Mesma direção, mas sentidos o quê? Contrários. Esses vetores da matemática quer dizer o quê, Hamilton? São o quê? Antiparalelos. Formam um ângulo de quanto? 180 graus. 180 graus, cabo de guerra. Lembra de cabo de guerra? Você subtrai os vetores. Quando que eu vou usar o terceiro caso, professor Emerson? É quando os vetores são o quê? Não têm a mesma direção e não têm o mesmo sentido. Imagine que eu tenho aqui um vetor A e tenho aqui um vetor B. Qual é a direção do vetor A? Horizontal. Qual é o sentido do vetor B? Vertical. Qual é o sentido desse aqui do vetor A? Da esquerda para a direita. Qual é o sentido desse? De baixo para cima. Esses dois vetores, direção horizontal, direção vertical. Sentido de baixo para cima, sentido da esquerda para a direita. Quando eu tenho dois vetores que não têm a mesma direção e nem o mesmo sentido e formam entre si um ângulo de 90 graus, a gente usa o que? O teorema de Pitágoras. Então, presta atenção. Dando um passo atrás para dar 50 passos lá na frente. Quando que eu somo vetores? Quando os meus vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Qual é a direção de A e B? Horizontal. Qual o sentido de A e B? Da esquerda para a direita. As retas são o quê? Paralelas. Não formam ângulo, você soma. E quando que subtrai? Quando os vetores têm a mesma direção, mas sentidos o quê? Contrários. Qual é a direção de A e B? A mesma, horizontal, mas os sentidos é o mesmo? Não, sentidos contrários. O que é isso? As retas são o quê? Antiparalelas. A resultante é a diferença. Vai usar o teorema de Pitágoras quando o ângulo é 90. Então, quando é zero, soma, presta atenção. Quando é 180, subtrai. Quando é 90, é Pitágoras. E se não for nenhum deles, professor Emerson? E se for 30 graus? Professor Emerson, e se for 120 graus? E se for um ângulo que não é eles? Então você vai usar a lei dos cossenos. Resultante, ó, R quer dizer o quê? Resultante, ó, R, resultante, R, resultante, né? A resultante é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes o cosseno de alfa. Olha, uma aplicação disso aqui, pessoal da odontologia. Você vai no dentista que quer colocar um aparelho. Já viu que o pessoal coloca aparelho, às vezes fica usando umas borrachinhas lá dentro da boca? Ó, calculado através dessa equação. Pode ser calculado talvez, dependendo do ângulo. Então, o cara usa física para fazer isso, questão de tensão, ok? O que é velocidade vetorial média? Nós já vimos velocidade escalar média, que é a distância total percorrida sobre o tempo total gasto. Velocidade vetorial média
É a razão, VM quer dizer o que, professor Emerson? Velocidade vetorial média. É a razão entre D sobre ΔT. O que é D? Deslocamento vetorial. E o que é ΔT? Variação do tempo, o intervalo do tempo. Então, a velocidade vetorial média vai mexer com deslocamento vetorial e não deslocamento escalar. Não esqueça, ó, vamos relembrar? Velocidade escalar média, distância total percorrida sobre parece, Denorex, né? Tem cheiro de remédio, cor de remédio, mas não é remédio, né? Denorex, ó, propaganda que passava antigamente. Velocidade vetorial média tem uma setinha. Velocidade vetorial média é diferente de velocidade escalar média. O que é esse D com a seta? Deslocamento vetorial. E o que é o D sem a seta? Deslocamento escalar. Pessoal, na cinemática vetorial, nós estudamos as acelerações vetoriais. E existem duas. Quais são elas, professor Emerson? AC e o quê? AT. O que é AC? Aceleração centrípeta. A palavra centrípeta quer dizer o quê? Dirigida para o centro. E AT quer dizer o quê? Aceleração tangencial, que é tangente à trajetória, a palavra tangencial. Como é que eu calculo AC, professor Emerson? V ao quadrado sobre R. O que é esse R? É o raio da curva, da trajetória circular. O que é o V, pessoal? Velocidade. AC quer dizer o quê? Aceleração centrípeta. AT quer dizer o quê? Aceleração tangencial. Pessoal, olha, só existe AC quando a trajetória não é retilínea. Ela tem que ser o quê? Curvilínea. Tem que ser uma curva, tem que ser trajetória circular, porque só vai ter AC quando tem raio. Só existe AC, olha a definição, só existe AC quando a direção do vetor velocidade mudar. Então eu estou andando uma reta. Movimento retilíneo uniforme. Lembra da primeira aula? Mais outra aula que eu dei? No MRU, vou lembrar? MRU, movimento retilíneo uniforme. A palavra retilíneo quer dizer o quê? Reta. Numa reta muda a direção do vetor velocidade? Não. Então não existe AC, não existe aceleração centrípeta em trajetória retilínea. Porque para ter AC tem que ser curva. A direção do vetor velocidade tem que mudar. Para ter AT, ó, o que é ΔV, pessoal? Vamos lembrar da primeira aula? Entra no canal, ué. ΔV quer dizer o quê? Variação da velocidade. Só existe AT quando o módulo quer dizer o quê? Valor. Quando o valor da velocidade mudar. Vamos lá. Movimento retilíneo uniforme. Retilíneo é reta, não é curva, então não tem AC. Uniforme quer dizer o quê? O tempo passa, o tempo voa e a velocidade continua o quê? A mesma. Então não vai ter AT, porque para ter AT tem que ter o quê? Variação de velocidade. Então, no movimento retilíneo uniforme não existe aceleração, nem centrípeta, nem tangencial. Ó, professor, e aquele movimento que o senhor deu lá, o MU, movimento uniforme? No MU, AC é diferente de zero e AT é igual a zero. Por quê, professor? AT é zero porque é U, porque é uniforme. Para ter AT tem que ter o quê? Não pode ser uniforme, tem que ter variação de velocidade. E por que o AC é diferente de zero? Porque o movimento uniforme não é obrigatoriamente uma reta, pode ser uma curva. Agora presta atenção, aí qual é o movimento que tem os dois? Movimento curvilíneo. Numa curva, você está andando no seu carro a 100 km por hora, lá na frente tem uma curva. O que você faz? Você primeiro tira o pé da onde? O pé do acelerador, já vai mudar a velocidade. Se vai mudar a velocidade, o que é ΔV, pessoal? Variação da velocidade. Tirou o pé do acelerador, já muda. Se já muda, tem o quê? AT. O que é AT? Uma aceleração que é tangente à trajetória. Agora, como você está indo na reta e lá na frente vai entrar na curva, muda ou não muda a direção da velocidade? Muda. Se muda a direção da velocidade, vai ter o quê? É curva. Curva tem o quê? Raio. Então vai ter aceleração centrípeta.
30. Qual é o ângulo formado, pessoal? 90 graus. 90 graus, teorema de Pitágoras. Então, pessoal, não esqueça, a cinemática vetorial ela é mais complexa do que a cinemática escalar. A cinemática escalar ela trabalha apenas com o valor das grandezas. A cinemática vetorial agora vem explicar o que a escalar não explica. Porque vetor quer dizer o quê? Módulo, já estou acabando, presta atenção, já estou acabando. Módulo, direção e sentido. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E logo, logo, nós vamos vencer essa situação, porque Deus é maior. Deus abençoe.